Pode à Mesa está de volta e vamos seguir falando sobre família, relacionamento, trajetória pessoal, amizade, felicidade. E a próxima convidada do Pode à Mesa, eu quis fazer um especial de Dia dos Namorados. Mas não para falar só sobre namoro, namorado, para a gente falar sobre relacionamento. Ela tem uma trajetória cheia de mudanças e significados. Eu adoro, vocês sabem, né? E eu escolhi ela por causa disso, porque ela é terapeuta de família da primeira turma do Dr. Jorge Rodrigues, uma entusiasta em relacionamentos e no casamento. Muito antes de se pensar nisso como profissão, ela começou a ajudar famílias na Paróquia Santa Mônica, aqui no Rio de Janeiro, a pedido de um frei, para atender uma moça que estava se separando. Ela não tinha a menor ideia de tudo que ia acontecer na vida dela. Porque antes disso, ela era dentista. E como toda boa dentista, adorava conversar quando a gente está de boca fechada. E eu sei disso porque ela era minha dentista. Mas a história dela não foi tão simples assim. Ela tinha um consultório ótimo, estava feliz, começando a clientela, quando ela teve um problema na mão. E afastou ela subitamente do dia para a noite para a profissão. Vocês acham que ela ficou deprimida? Não. Ela foi estudar direito, cuidar da família, se formar, caminhar. E hoje é uma grande alegria receber aqui no meu Pode à Mesa a doutora, e põe doutora nisso, Carla Daia. Ô, Lulu. Falei só a verdade. Você foi muito generosa. Não, fui não. Falei só a verdade. Bom, primeiro eu queria te agradecer o convite incrível de estar aqui. É meu primeiro podcast. Uau, que honra minha. Eu estou muito feliz. Realmente a minha trajetória é cheia de altos e baixos, mas hoje eu vejo que foi Deus que foi me direcionando para estar aqui. Olha. Então eu acho que a gente tem muito que conversar e realmente a vida vai sendo conduzida, né, Lu? É impressionante, como tem Deus tem seus caminhos. Mas eu quero começar do início. Você sabe que eu fiz odontologia por causa de você. Você sabe. Sim. Eu tinha 13, 12 anos, eu tinha trauma, pânico de dentista. Não sei se vocês sabem, eu fiz odontologia, eu passei com 17 anos para Gama Filho, era super difícil de passar na época e eu acabei entrando, eu era uma pessoa que eu não sabia muito e a Carla era ótima dentista, me fez perder o medo. Eu adorava ela, era nova. Quantos anos você tinha? Qual é a diferença de idade, mais ou menos? Eu tenho 54. 54, eu tenho 42. Então, se eu 12 tinha... anos. Muita coisa. É muita coisa. Então, eu me lembro, nessa época, eu perdi o medo de dentista e eu nunca soube muito o que eu ia fazer. Eu acho que eu tinha essa coisa meio profissão, médico, engenheiro, advogado, dentista é meio médico, né? Depois eu fiz, não é à toa que eu fiz, mas depois você foi fazer direito e depois você foi ser terapeuta de família, porque é muito engraçado quando os caminhos se cruzam e, ao mesmo tempo, uma vida totalmente separada, assim, independente. A gente pouco se via, me via pouco. Mas eu fiz odontologia por causa de você sabe. Não, eu sei, isso é maravilhoso. Você sabe que eu acho que foi uma preparação. Eu acho, para o dia de hoje. Para o dia de hoje. Porque eu acho que o dentista, ele tem uma coisa do acolhimento muito importante. É verdade. Porque por mais que a odontologia esteja moderna, cara, parece meio medieval aquilo, né? Então a gente já acolhe não só a criança, o adolescente, mas a família como um todo. Então eu acho que a minha trajetória começou ali. Eu também, sem Entendeu? dúvida. E aí, como você falou, realmente eu tive um problema de LER, né, de lesão de esforço repetitivo. E aí eu fiquei totalmente imobilizada com a mão direita. Por quanto tempo? Foi de esforço de muito trabalhar? Foi, porque eu fui trabalhar no Exército. E aí eu trabalhava numa carga muito grande. Pesada, E aí eu machuquei muito, muito assim, bem aqui, chama sinusite. E aí eu tive que parar de trabalhar. Caramba. Foi perto do meu casamento. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 28, muito 29. Nova, tava bombando, começando. Eu me lembro muito, eu falei, gente, eu não acredito. Tava começando a me estabilizar. Você ficou arrasada? Como foi? Deve ter sido difícil. Olha só, claro que é difícil, porque eu tava com o consultório todo montado, tudo muito bacana. Você trabalhava no Exército e tinha seu consultório? De meu consultório. E aí, eu montei tudo. Só que eu sempre acreditei na providência de Deus. Então eu falei, bom, se isso está acontecendo, é por algum motivo. E aí eu comecei a alugar o meu consultório, eu falei, eu não posso ficar à toa. Aí foi que eu comecei a estudar direito. Você ia se casar naquele ano? Que ano foi isso? Eu casei em 2002. Ia casar logo depois. E foi mais ou menos perto desse ano que aconteceu isso na sua mão? Foi isso. Foi um ano antes de eu conhecer quando o foi meu que marido. Falou, não, agora eu vou fechar o consultório mesmo?
e tal, e não tem mais... Foi meio um Não, diagnóstico? foi o seguinte, eu comecei a fazer, começou com 1 ano e meio de fisioterapia. De afastamento. De afastamento praticamente total. E aí não melhorava, aí eu tive que sair do exército por causa disso. E aí eu virei assim, bom, eu estava alugado meu consultório. Tá. Meu consultório estava totalmente alugado, aí eu virei e falei assim, não, eu agora vou fechar, ou eu vou alugar, não só, eu vendi o meu equipo e aluguei a sala Comercial. A sala comercial, e eu decidi parar. E aí você estudou Direito? Aí eu comecei a estudar Direito. Você terminou? Terminei. Tá. Foi que aí eu casei em 2002, e aí engravidei da primeira filha em 2005, Ana Clara, hoje tem 18 anos. Depois engatei em outra gravidez 1 ano e pouco depois, e aí eu fechei o consultório E aí pra seguiu sua sempre. vida. Mas você terminou a faculdade? Não, terminei a faculdade e continuei, de vez em quando eu ia atender crianças assim com dificuldade num consultório de um amigo aqui em Ipanema. Mas não era aquela coisa do dia a dia que eu já não podia mais fazer. Tá. E aí que a minha vida começou a mudar. Bom, eu casei no dia 13 de maio. Olha. É dia de Nossa Senhora de Eu já sempre era Fátima. Joana Nolasco. Joana Nolasco também casou dia 13 de maio. 2006. Eu casei em 2002. Agora eu vou lembrar de você também. Casei no dia 13 de maio, propositadamente, óbvio, era uma segunda-feira. E aí a gente, recém-casado, eu sem trabalhar, como eu tinha, né, precisava trabalhar. Para você ver como que foi a trajetória, Lulu. Aí eu casei, fui morar no Jardim Oceânico aqui na Barra com o Antônio, meu marido. E aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu estava estudando Direito e fui fazer um concurso para o TRT, esse jornalista. Sei. Para você ter uma ideia do que é a providência divina, eram 202 vagas. Eu fiquei em 212, ou seja, 10 vagas. Tá. O concurso tinha que ter 2 anos mais 2 anos de validade. Em 4 anos, eles não chamaram ninguém. Nem os 200? Não, chamaram os 202. Mas não chamaram os 12 a mais. Que geralmente não é assim que acontece. Tá. Vocês vão entender depois por que eu estou contando isso. Aí eu fiquei bastante chateada. E, claro. Segui minha vida, trabalhando um pouco ali, aí depois engravidei e tudo mais. Aí, em 2014, o meu marido, Antônio, que é advogado, foi chamado para preencher uma lista da OAB. Para quem não sabe, Ordem dos Advogados do a Ordem Brasil. dos Advogados do Brasil. Estou lá inscrita, você é inscrita? Não sou inscrita. Eu sou. Da mãe tive. E aí ele para entrar como desembargador pelo 5º Constitucional, que é eleição, não é, né, de carreira. E aí chamaram ele e falaram assim, Antônio, você pode vir aqui só para encher a lista, né, para constar na lista, foi. Então ele entrou, aí, olha só, ele entrou para a lista sextupla da OAB, ou seja, totalmente surpreendente, não era para ser. Depois ele foi para o TRT, ele entrou na lista tríplice. Uau! Ou seja, ele tinha entrado para constar numa lista, ele entrou. E depois ele foi nomeado pela Dilma, virou desembargador do TRT. Você não poderia, você não ia poder. Talvez ele não tivesse entrado. Se você fosse, claro. Olha como que a vida é. Foi no mesmo tribunal, Lulu. Eu acho que foi justamente uma mensagem que Deus me mostrou. Assim, cara, não era. O teu caminho é outro. E foi passando, ele virou desembargador, né? Foi eleito, tudo mais. E aí, para como eu cheguei aqui, isso eu quero contar. E um dia eu estava na igreja, aqui na Santa Mônica, que é a missa que eu vou mais, que é perto da minha casa. E uma moça sempre via eu, meus filhinhos lá, minha família toda na missa, todo domingo. E um dia ela chegou para o Frei Salvador e falou assim, eu queria conversar com aquela moça. E ele chegou para mim. Falou, você pode conversar com essa moça? Ela está passando por alguns problemas. E aí foi aí que eu descobri uma veia de terapia que nem eu sabia que eu tinha. Olha. Eu comecei a conversar com ela. Aí depois já veio outra pessoa. Eu comecei a ajudar as pessoas na igreja. Que legal. Entendeu? Todo mundo. Isso foi em que ano? Aí começou em 2015, mais ou menos. Um pouquinho antes, mas em 2014, 2015. Realmente o terapeuta é uma arte de conversar, né? É uma arte de conversar. De conversar, de acolher, né? Eu acho que a falta de bons amigos
realmente amigos sábios têm feito que a profissão do terapeuta esteja sendo mais valorizada e mais procurada. Olha, é verdade, as pessoas estão Entendeu? muito sozinhas. As pessoas estão sozinhas, os conselhos, eles estão vindo muito do que o mundo oferece. Então, eu acho que o terapeuta, na realidade, é uma pessoa que instala a pessoa na própria realidade, traz para uma verdade, para o belo, para o verdadeiro, e aí a gente acaba ajudando as pessoas, né? Então, a minha veia terapêutica começou assim. Que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Ela nem estava assim agora, mas vou botar ela agora. Como você acha que essa articulação, né, de ajudar os casais, de realmente, né, acolher, acompanhar as famílias, mas ao mesmo tempo, porque isso eu acho que é uma grande preocupação, tanto do terapeuta, né, de todo mundo, assim, da gente não manipular a liberdade de alguém, de uma pessoa, dela estar inscrita também no desejo dela e na liberdade dela da escolha, principalmente você que atende casais, casamento, né? De não ser aquela coisa do mundo, não, tá bom, acabou, separa, tá ruim mesmo, e ao mesmo tempo, não é? Fica aí e sabe, e aguenta tudo, porque também não é isso. Eu acho que a gente tem que desmistificar essa questão da terapia de família. Eu acho que tinha um viés muito... né, da minha formação, eu fui estudar terapia de família depois de estudar criança. Eu falei, caramba, como é que eu vou estudar criança sem estudar os pais? Sem ajudar os pais? Quem conduz essa criança? Quem está com ela? Quem significa para ela? E aí foi por isso, mas ao mesmo tempo eu tinha uma visão de que terapia de família serve para ir lá e conseguir dissolver o vínculo, né? A gente tinha essa visão de que aquilo ali só servia para isso. E, ao mesmo tempo, hoje em dia, a gente tem todo um olhar de restauração, mas, ao mesmo tempo, com essa importância da liberdade do casal, da pessoa, né? De quem a gente atende. O que acontece? Existem casos que realmente não tem como ser restaurados. Quando tem agressão física, por exemplo, é muito abusivo, a gente não tem como direcionar para uma restauração antes de haver um tratamento adequado. Com a pessoa individual. Exatamente. Com um psiquiatra ou com um psicólogo e tudo mais. Você faz muito esse acompanhamento? Faço. Faz muito esse encaminhamento? Tem bastante? Nossa, encaminho demais. Demais, tá. O terapeuta, não é assim, eu virei terapeuta. A gente estuda muito, porque a gente precisa saber de todas as... É uma coisa da unidade da pessoa, né? É como um todo. É como um todo, é um olhar para o ser humano. Às vezes a pessoa não sabe que está em depressão, às vezes a pessoa não sabe que ela é um borderline, por exemplo. Então, o terapeuta, ele não faz diagnóstico, mas ele encaminha quando ele acha que tem alguma coisa errada. Alguma coisa que Mas voltando para a terapia de família e de casal propriamente dita, eu acho que ela mudou. Sabe aqueles filmes, não sei se você vai lembrar, um filme americano que tinha um sofá, o terapeuta e os dois sentados, que aí eles saíam dali, às vezes, mais estressados do que eles tinham chegado. Tem que fala disso, né? Eu já não vou lembrar, mas... Não, tem muito, aquela ceninha, né? Mas hoje em dia, o que a gente está fazendo? Nós estamos restaurando pessoas para depois restaurar casamentos e famílias. Então, existem sim sessões dos dois juntos? Existe. Mas a grande maioria conheço o casal, sei o que está acontecendo com cada um e a gente vai fazer o atendimento individualmente para cada um deles. Ah, tá. Porque quando a como vocês estão trabalhando. A gente está trabalhando. Porque quando a gente restaura a pessoa, ela tem chance de ver o próprio erro, o erro, né, do marido, do cônjuge, e se disponibilizar a querer restaurar ou não. Tá. Eu tenho uma felicidade aqui, falo com muita felicidade de dizer que 99,9% das pessoas que procuram a mim e o grupo do Jorge é buscando a restauração. Porque a pessoa quer, ela tem esse desejo de que ela quer, e eu acho que isso é uma coisa muito importante, que é essa liberdade também que o terapeuta precisa analisar. De não ser o que ele quer. Não, é o que a pessoa quer. Então eu acho que o grupo que procura também vocês é um grupo que tem esse desejo e intenção de melhorar e de seguir e de querer realmente. Então, isso acaba que esse desejo, essa motivação da pessoa que também faz com que os números também sejam... Enormes. Enormes. Exatamente. Né? Não é. E a pessoa que procura alguém, vamos dizer, que me procura, lá na minha página do Instagram, tá em caixa alta. Católica, atende... Então, a pessoa sabe a minha visão de mundo.
Mas eu não deixo de atender gente que quer dissolver ou que está com problema Claro. de agressão. Então, a gente tem que respeitar, isso é um fato. Ótimo, eu queria muito que você falasse isso, porque eu tenho certeza disso. É. E às vezes as pessoas, a gente está num mundo, né, muito da cultura do divórcio, né? Deu errado, acabou, cada um pro lado. Não se vê uma esperança, né? E as histórias são muito parecidas, né, Carla? Muito parecido. Os erros são posso muito, falar, né? Nós somos indivíduos, pessoas totalmente diferentes, mas os erros são quase sempre vêm do mesmo lugar. Da mesma raiz, do são mesmo humanos. lugar. E eu acho que essa desesperança, que eu acho que assola o mundo, que é algo que eu vejo que vocês vêm trazendo. Mas é importante dizer isso, desse respeito à liberdade, às escolhas, né? O jeito próprio de ser. Não existe um modelo de casamento. Não existe um modelo Não de existe. Ninguém está ali para fazer um modelo. Então, eu queria muito que você falasse sobre isso. Olha só, a gente precisa entender que a primeira coisa que a gente precisa saber é que nós somos únicos. Todos nós. Cada um é único. Não existe o casamento perfeito. Não existe. Claro que não. Não existe. Cada um vai ter uma vírgula em alguma área ali do seu casamento. Sim. O que tem que existir é uma disposição para fazer o casamento dar certo. O que as pessoas, Lulu, que eu acho hoje em dia estão pensando demais é: eu vou casar para ser feliz. Eu preciso ser feliz. É um individualismo. Eu sou feliz, Exatamente. O que me faz bem, eu. Né? Que é claro que tem uma coisa importante disso, da pessoa se conhecer, saber o que ela gosta e tal, mas tem uma cultura também do individualismo. Não, muito, e a pessoa está numa busca eterna pela dopamina. Uhum. Que é aquela coisa, eu preciso sentir. Só que a maioria das pessoas não entende que o amor não é uma coisa que você vem e sente. O amor, ele é construído, ele vem através do serviço, da doação, da disponibilidade. Então, o mundo está oferecendo para a gente o quê? Não, olha só, se você não sentir, não vale. Prazer absoluto. Se você não está bem... E às vezes as pessoas chegam determinadas a se separar ou não quero mais. E quando elas veem uma possibilidade, mas será que é isso mesmo? Que no fundo, acho que ninguém casa para se separar. É lógico, todo mundo, entendeu? Né? Então, quando as pessoas veem que existe um método, existe uma possibilidadezinha de fazer dar certo, eu acho que as pessoas, elas falam assim, putz, vamos lá, vamos lutar. E acho que chama a pessoa também para essa responsabilidade, né? Para essa ação, que não vem de fora, né? Não está no outro, né? O Pedro Augusto falou no congresso, eu participei do congresso, Jorge, muito legal, falou, se você quer mudança e não quer mudar, você quer poder e não quer mudança. Exatamente. Né? Da gente achar que é no outro que precisa mudar. E amar, né? Eu acho que quando você é casada há 22 anos. 22 anos. Eu vou fazer 17 agora. E acho que quando a gente consegue amar os defeitos e a dificuldade, o casamento faz assim, ó. Né? Vai para um outro lugar quando você compreende as limitações e ama a pessoa como ela é, nossa. Assim, a luta não está ganha, não. Nunca tá. Não, mesmo conhecendo a sombra, não está ganha. Não está mesmo ganha. Conhecendo a sombra. Mas o que acontece? Eu acho que nós não somos preparados para o casamento. É verdade, não somos. Mesmo quem da igreja, curso de noiva, eu acho que não tem essa preparação. Por exemplo, as pessoas não têm noção das linguagens do amor, dos temperamentos, coisas que realmente interferem no dia a dia. Sim. Então, quando você conhece o seu marido, a sua esposa de verdade, você sabe o que você pode fazer para agradar, você sabe que aquela explosão é passageira, que o temperamento é assim. Nossa, a vida fica outra. É lógico. É muito fácil a gente amar a luz, né? Mas a gente tem que amar a sombra também e aceitar isso. Claro, as dificuldades. E deixa eu te fazer uma pergunta que eu queria fazer. Outro dia eu estava lendo, procurando, falando a paixão dos 18 a 30 meses, fala a Universidade de Londres, a psicologia fala entre 12 e 18, que é mais intensa essa questão mesmo da dopamina se estabilizar. Você acha que é possível se apaixonar de novo pela mesma pessoa? Eu acho que é possível. Eu acho. O que acontece? Não sei se as pessoas sabem bem. O que acontece? A dopamina é um estímulo muito maravilhoso do seu apetite. Você ficar rodando, concupiscível. Exatamente.
E do apetite, botõezinhos vermelhos. Exatamente, do apetite concupiscível, que é, ai, tá um calor, eu vou ali tomar um sorvete. Então, você tem uma expectativa de prazer. Imediata. Só que, posso explicar? Claro. O que acontece? Desculpa. Não, querendo explicar cientificamente falando. Pode, claro. O que acontece? O nosso cérebro, ele é todo maleável, né? Ele é assim. Quando você tem uma expectativa de prazer, vamos lá, o prazer entra aqui e se adapta, né? Nos seus receptores. Então, você fica, uau, fogos de artifício de Copacabana. Sim. Aí você vai lá de novo, a mesma coisa. Só que como isso daqui, ele é maleável, ele é elástico, nossos receptores vão aumentando. Você precisa de mais, né? Chega uma hora que a gente não... Esse estímulo já não é suficiente. Então, a gente precisa disso e mais isso para fazer o prazer. É por isso que é uma busca incessante pelo prazer. O que ocorre, por exemplo, com a pornografia. Sim, que é um grande problema dos relacionamentos, né? Eu vou falar para você que é uma das causas mais graves de separação hoje em dia. Sério? Sério. Olha... Sério. Porque a pessoa não se satisfaz ali com o relacionamento, com o encontro de um a um, né? Não é. O que acontece? O prazer que a pessoa própria se dá, ele é mais rápido, ele é mais efetivo. Sim. E atrás de uma tela... E é só ela, né? Ela com ela, né? Ela com ela. Atrás de uma tela, ela tá vendo coisas que não são típicas de uma relação normal de um casal. O corpo da pessoa, o que a pessoa faz, os filtros que estão ali são totalmente diferentes. Então, ele fica com o imaginário corrompido. Então, quando ele olha para a esposa ou quando ela olha para o marido, ela fala, nossa, ela compara. Sim. E aquilo ali passa a não dar o prazer a ela. Ai, meu Deus. Então, é um dos grandes Tanto problemas. para o homem e para a mulher, você vê Hoje isso. em dia, a masturbação e a pornografia em mulheres de 25 a 35 anos está quase igual, quase passando dos homens. Entendi. Então, a mulher também tem a mesma dificuldade com o parceiro dela. Porque antigamente isso era uma coisa realmente muito mais masculina, Muito né? mais. E isso também tem criado esse problema para a mulher no relacionamento. Também. Olha. Também. E aí, para as mulheres ainda tem alguma coisa pior. Porque os filmes de Hollywood, eles oferecem galãs românticos. Então, também. aquela síndrome de você imaginar, né, que o seu marido vai ser exatamente o Brad Pitt ou o Antônio Bandeiras, alguma coisa assim. E na hora H não é, no dia a dia não é. Entendi. Né? Então, essa instauração da realidade sem dúvida. Né? Mas, voltando um pouco o que a gente estava falando, de se é possível apaixonar-se novamente pela... A gente tem que entender que a paixão vai ser diferente. Sai um pouco a dopamina e entra outro hormônio que é a ocitocina, que na realidade é o hormônio do amor. Esse hormônio é tão maravilhoso que é o próprio hormônio que faz a mulher sentir a dor da contração e faz amamentar e faz com que ela se apaixone pelaquela coisinha ali. Então, é o hormônio do abraço, é o hormônio depois do namoro você deitar no colo do seu parceiro e conversar. Essa sensação de eternidade, né? A sensação de eternidade, da transcendência. Exatamente. Que a gente não tem naquele prazer imediato, buscando uma felicidade vazia ali, né? Não tem. Esse já é o apetite irascível, que é tudo que é difícil da gente conquistar. É árduo, né? É um trabalho. Entendeu? Né? Então, dá para se apaixonar, mas a gente tem que saber que o amor de um casamento, uma paixão de um casamento de 22 anos, não vai ser aquele primeiro expectativa do namoro, ele vem me buscar. Não vai ser diferente. Claro. Mas a gente vai amadurecendo. Mas conhecer também é muito bonito. É de um lugar de uma paz também maravilhosa, que se você consegue usufruir disso, nossa, é muito, muito incrível. Né? É muito bom saber que a pessoa gosta da gente, independente do que você esteja oferecendo. A pessoa gosta de você pelo que você é, pelo que vocês estão construindo, né? Isso. E deixa eu te falar, você é casada há 22 anos, eu sou há 17. A gente sabe que não tem segredo no casamento, tem suor. Não tem receita de bolo, não tem premissa, não tem base. Mas tem alguma coisa, assim, que você diria, assim, se fosse dar uma dica aqui pro pessoal que está de casa, a maioria do meu público é mais nessa geração, 30, 40 anos, casado, que tem filhos, né? Algo assim, para não perder de vista, você tem alguma...
Tenho algumas dicas assim que eu acho que Boa. são pontos básicos. Eu vou anotar também. Primeiro, eu acho que a mulher moderna, ela está muito segura e empoderada, entendam o que eu estou falando, pelo lado negativo dessas palavras. Então, quando a mulher quer competir com o marido, isso já dá enguiço de qualquer jeito. Então, a simbólica feminina, ela é muito importante, entendeu? A mulher se colocar no lugar de mulher. Deus criou o homem para ser o provedor, o protetor, aquele que vai proteger a família, que vai à guerra e tudo mais. E a mulher, ela tem uma função diferente. Ela acolhe, ela transforma, ela gera, ela traz paz. Então, não é que ela não vai trabalhar, não vai ganhar dinheiro, nada disso, mas é a intenção de ser assim. Então, quando o casal tem essa simbólica bem definida, o respeito e a admiração, eles ficam ali muito latentes, eles existem. Então, esse é um ponto que eu acho importante. Outro ponto que eu acho muito importante é a validação do homem, sabe, Lulu? A gente tem a tendência a não valorizar e validar. O homem, ele gosta de ser validado. Diferente da mulher, a mulher gosta de ser reconhecida e acolhida. Por exemplo, o homem, um exemplo assim bobo, você quer que seu marido emagreça. Se você fala, nossa, você está muito gordo, você não emagrece, que horror, olha lá, você não vai conseguir nada. Mas às vezes você chega e fala assim, nossa, tô achando aqui que seu papo diminuiu. O que você fez essa semana? Tô achando seu braço mais forte, nossa, você está mais bonito. Ele vai falar assim, vai dar um gás para ele procurar emagrecer ou procurar treinar. Não sei se vocês entenderam, é a validação na potência que a pessoa pode vir a ser. Já a mulher é ao contrário, ela quer ser reconhecida pelo que ela fez. Então, olha, a Carla é boa mãe. Então, você gosta de ser reconhecida. A gente não gosta da purpurina à toa, a gente gosta do reconhecimento. Mas olha só, mas essa questão que você falou, eu entendo totalmente a simbólica da criação, né? Da masculinidade, da feminilidade, que eu acho que é uma coisa que está muito realmente perdida, né? A mulher, quando ela entrou no mercado de trabalho, toda essa necessidade que a mulher viveu, assim, de fato, acho que tem algo que a gente precisa reconhecer, né? Dos tempos das nossas avós, que as mulheres não tinham voz e eram mesmo apagadas. A gente é chamado a viver no nosso tempo hoje, né? Não dá pra gente querer que a mulher seja uma mulher dos anos 50, ninguém quer ser, eu também não sou, você também não é. Mas, como a gente entendendo a simbólica, mas também trazer o homem para essa necessidade atual, né, de que a mulher, ela é feliz trabalhando fora, ela também precisa compartilhar com ele os cuidados, tanto da casa quanto dos filhos, principalmente essa mulher que saiu. A mulher que está em casa, talvez não vai precisar, cada dinâmica do seu casamento vai ter uma dinâmica diferente, mas essa coisa da mulher que saiu e o homem que não entrou. Não dá pra gente também chamar a mulher... Não é a culpa só da mulher. É isso, né? É claro que o excesso da masculinidade na mulher trouxe problemas, mas o homem também se infantilizou demais, né? É isso. O que acontece? As próprias mães criam filhos homens, mais meninos. E aí, quando no casamento a mulher ela é muito safa, ela é muito moderna, muito independente, o homem acaba se acomodando naquele lugar de menino. Fica nesse lugar de menino ainda do menino da mãe. Fica o menino da mãe. Então, é isso que está dando errado. A mulher, ela pode sair, ela pode trabalhar. Nós somos pessoas que trabalhamos, que produzimos e tudo mais. Não é esse o caso. O caso é a postura interna. Tem um ordenamento... Postura interna. Vamos guardar esse termo. Existe... Essa simbólica, ela diz respeito muito à postura interna. Não é você ficar em casa, meu não senhor... Não é você voltar a ser uma mulher dos anos 50. Ninguém né, quer que isso. Volte, não, de jeito nenhum, né? Isso eu também não sou e também não quero ser. Não, de jeito nenhum. Então, você pode trabalhar, você pode produzir, você pode até ganhar mais. Ótimo. Esse não é o problema. Esse não é o problema. Porque hoje em dia tem muitas mulheres que ganham muito mais que os homens. Muitos, então muito não capazes. É o problema. O problema é ela se achar
melhor e que ela que está provendo, aí começa Mas a nenhum ver... dos dois, né? Eu acho que Ah. nem do homem, quando é essa questão dessa família, vamos dizer, mais tradicional, de um homem mais provedor, que ganha mais, ainda tem isso. Eu acho que a grande questão é não ser uma competição. O Não casamento pode, né? não Foi o que a pode gente ser falou, uma competição. não pode ser uma competição. A gente tem que se juntar para unir forças. Porque tem uma hora que um está trabalhando mais, tem uma hora que um está trabalhando menos e tem que haver um equilíbrio. Tá, acho que é tudo pelo bem da família. Exatamente. E do casamento também, É. do casal também, não pode ser esquecido, né? Não, o casal em primeiro lugar. Primeiro lugar. É. Você sabe, todo mundo fala, né? O casamento é 50% um, 50% outro. Eu sou contra isso. Ah, Eu acho que a eu gente sei tem que você vai falar, adoro. Eu acho que a gente tem o seguinte, nós temos que dar o nosso 100%. Às vezes, o meu marido tá dando 98%, eu tô dando 2%, porque eu tô num momento difícil, eu tô trabalhando muito. Só que tem horas que ele pode estar dando 50%, 40%, eu tenho que entrar com os outros para que a gente forme o 100%. A gente tem que dar o nosso 100 e torcer para o outro também dar o 100, né? Exatamente. E quando o outro não puder dar o 100, aí a gente entra com o nosso 100% para fechar essa conta. Você concorda com essa frase meio assim, o mais forte leva? O mais Em forte. não necessariamente o mais forte é o mais forte sempre, mas naquele momento quem está mais forte é o que está meio que puxando? Eu acho que na realidade é o mais sábio, o mais maduro. Do momento, né? Do momento. Porque isso é cíclico na vida, Não, é né? cíclico. Isso não é uma condição... A vida, o batimento cardíaco, eu adoro isso. O batimento cardíaco é assim, né? Quando a pessoa está reta, ela morreu. Morreu. A vida é uma curva, é uma montanha-russa. Né? Né? E para entender, para o casamento ir, para o relacionamento, o amor, tudo, as pessoas precisam também entender um pouco essas fases, né? É porque a gente não vai estar apaixonado o tempo todo. A gente não vai estar feliz o tempo todo. Essa coisa da borboleta no estômago. Existem coisas que são a vida acontecendo. Claro. Então, nem tudo é depressão, nem tudo é ansiedade. Às vezes, a vida acontece. Coisas naturais daquele momento específico, que te chama a tristeza mesmo. Morrer alguém na família, alguém tá doente. Desemprego, né? Isso que eu ia falar também, uma coisa. É chamado a um momento que não tem como. Né? A realidade está ali. Exatamente. E nesse momento, o mais forte leva. O mais forte leva. Porque o mais maduro é aquele que vai tirar o outro da situação que não está, ou de autorreferência, ou de vitimismo, ou de doença mesmo, ou de falta de dinheiro. Ou seja, nessa hora eu acredito que o mais forte leva. Tá. Vamos voltar um pouquinho para trás. Eu queria falar um pouquinho sobre o início do casamento e a chegada dos filhos. Isso é um momento de muito estresse num casal. Você atende também muita gente de início, assim, ou não? Atendo. Vem. Atento. Porque essa mudança no relacionamento que acontece. O que acontece? A mulher, geralmente, quando ela tem filho, ela se apaixona por aquela criaturinha ali e ela deixa de ser esposa, mas para ser mãe. É nessa hora que começa a dar uns enguiços. Porque o início do casamento é uma época de muita expectativa, né? Muita expectativa, né? Muito alta, e a chegada de um filho mais ainda. E é nessa hora que o negócio dá essa bagunçada. Você sabe... Como foi pra você? Isso que eu ia falar agora. O meu primeiro ano de casamento foi o mais difícil. Foi? Olha, o meu não foi, você acredita? O meu não foi o ano da paixão, nada disso. Quando a gente chegou de lua de mel, quando a gente entrou no apartamento, quando eu vi assim, o jeito mais bagunçado, a gente foi brigar por causa de um toldo. Na hora que ele foi abaixar o toldo, ele abaixou de um jeito, eu falei, vai quebrar o meu toldo novo. Cara, eu comecei a chorar. Aí eu falei assim, nossa, foi muito difícil. Porque a gente estava vindo de duas educações diferentes, famílias com bases diferentes, sabe? A gente aprendeu coisas de um jeito diferente. Então foi difícil, mas aí a gente foi com a intencionalidade, que é uma palavra que eu gosto muito. Eu gosto muito, intenção também. A intenção, a gente foi se adaptando e hoje eu posso dizer que a gente está melhor do que do primeiro ano. Com certeza. Entendeu? Porque a gente foi amadurecendo juntos. Sabe? Então, o que acontece? Existe a fase da paixão? Existe. Brincar de casinha, a gente está arrumando a nossa casa, isso é muito maravilhoso. E aí o casal tá um vivendo para o outro, né? Vem o filho. E aí vem o filho. Geralmente a mulher tem
se apaixona loucamente por aquele serzinho. E é chamada também né, a coisa da amamentação, carregar, o tempo de gestação, isso tudo vem um estresse muito grande. Não é só nasceu e só porque, né? Não, puerpério, tudo mais. Emoções, a questão de adequar com o trabalho é muito doida, porque o homem, o filho tá cuidado, tá com alguém, tá cuidado, seja babá, na creche, ele tá em paz. A mulher tá pensando, será que vai gostar mais da babá? Eu não fiz isso. E vem, a culpa. Não, mas é porque ela pensa em muitas mais possibilidades. O homem é mais linear mesmo, né? É isso. Para você, como foi essa chegada dos seus filhos? Olha só, eu já era mais madura, né? Eu fui Quantos anos você foi mãe? Eu tinha acabado de fazer 36 anos. Olha, Então, eu não fui mamãe muito jovem. 27. Então, eu não fui mamãe muito jovem. E ajuda, né? Ajuda, a tranquilidade, a expectativa. Eu demorei para engravidar. Então, essa espera também trouxe uma calma, um amadurecimento para mim. Olha. Então, isso foi muito importante. Mas eu queria falar um negócio, Lu. O que acontece? Existe um ordenamento. Para as coisas funcionarem, o casal, ele primeiro tem que olhar um para o outro, o cônjuge em primeiro lugar. Ah, como assim, Carla? Eu vou largar o meu filho? Não é largar o filho. Não. Existe uma prioridade, que é a prioridade física, que é aquela que a gente tem que estar junto, e existe uma prioridade afetiva. Então, no momento que você está com um bebê ou com alguém da sua família doente, obviamente que fisicamente você tem que estar lá. O bebê precisa de você, senão ele morre. Uma mãe doente, alguém doente morre. Mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando da prioridade afetiva. É de você acordar, você olhar para o seu marido, para a sua esposa. O que você precisa? Você está bem? Você não deixar de ser a esposa e virar só mãe. Ou só filha, ou só irmã. Ou só trabalhadora, só profissional, exatamente. Né? Claro. O homem, ele precisa... O homem também, né? Mas aí ele os dois... é muito chamado, né? Ele é muito chamado muito pelo estilo da mulher. Eu sei que é difícil a gente até ouvir isso e falar isso, mas o homem, ele vai muito mais no estilo de do jeito que a mulher conduz, né? Assim, é duro na vida pra gente, minha gente. É difícil, eu sei. Né? Mas tem algo ali que ele não quer pensar, ou é mais simples mesmo, né? Não, ele está acostumado a ser levado emocionalmente falando. Por uma mulher. Por uma mulher. E vocês sabem que na Bíblia diz a mulher sábia edifica o lar. Não diz o homem sábio. Não. O homem, ele lidera a casa, ele lidera a família, mas a mulher sábia edifica o lar. Então, quanto mais sabedoria e maturidade a mulher tiver, mais o homem vai acompanhar. Tem uma coisa que é muito importante, a gente fala assim, ele não faz, eu me dou muito, ele não doa. A gente tem que entender o seguinte, quando nós amadurecemos, é muito natural que com o tempo as pessoas à nossa volta amadureçam junto. Então, quando os dois são imaturos, os dois ficam no chão. Fica raso. Fica imaturo, fica reativo, fica afetivamente muito raso. Tudo porque doeu, tudo dói, tudo incomoda. Mas quando a gente começa a ser uma pessoa mais concreta, a gente traz as pessoas que são à nossa volta junto com a gente. E aí que o relacionamento fica bom. É claro, porque na verdade a ação também leva ao sentir, né? Porque a gente, no início do relacionamento, você sente. Porque você gosta da pessoa, você gosta. Você não sabe explicar por que você gostou do seu marido. Eu não consigo explicar. Eu gosto dele, né? Claro que tem muitas características dele maravilhosas, eu poderia elencar aqui milhões, mas você não consegue explicar né, aquela atração inicial, aquele início. O que você faz? Você faz pela pessoa no início, né? Você vai lá e se prepara, se arruma, vai para o jantar, vai no cinema, fica bonita. Tem uma intenção ali que é um monte de ação e que aí te leva a sentir. Só que aí depois no casamento as pessoas vão deixando o fazer de lado, né? E aí também deixa o sentir, né? Porque vai empobrecendo e essa dinâmica, porque é cíclico. Quanto menos eu sinto, aí menos eu faço, então menos eu faço e menos eu sinto. E o negócio é abandonado mesmo. E aí você fala, não gosto mais dela, né? Não tenho mais desejo. Não tenho mais desejo, acabou. É porque você não está colocando a intenção. Nós somos seres tripartides, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, a gente cuida do nosso corpo na relação para a gente estar bem fisicamente, de saúde,
mas a gente precisa cuidar da nossa alma. O que é isso? Tá tudo bem, você precisa de alguma coisa, é se arrumar para a pessoa, colocar intencionalidade. Por isso que eu já vi, Lulu, casais que disseram, não, eu não quero mais, eu não tenho mais desejo. E isso do homem, né, para a mulher é muito comum. Quando ele começa a servir, quando ele na terapia, ele começa a descobrir o serviço, a disponibilidade, a se livrar do vitimismo, o desejo volta. Da mulher por ele. Não, dele para a mulher. Ah, também. Para os dois, mas eu digo do homem é mais comum isso acontecer do que da mulher. Olha. Entendeu? Então, isso volta. Então, quando tem amor envolvido, quando tem uma intenção de ficar casado, o amor tá ali, gente. É só a gente regar a plantinha, né? Reacender essa chama de novo. E é fácil, é com intenção. Um outro, assim, um exemplo. A gente tem filho, a gente não acorda de madrugada, depois de 2, 3 meses amamentando, 3 horas da manhã, vou amamentar, ai que delícia. Não é assim. Não. Você acorda por quê? Você precisa acordar. Aquela pessoa precisa de você, né? Aquele serzinho precisa de você. O ato de você ir e servir aquele bebê é que faz com que o amor venha. Claro. Né? Então, o serviço, apesar a gente é muito egoísta, então a gente não quer se disponibilizar a servir. Mas se a gente se dispõe a fazer pelo outro, o amor, ele reacende. Não, isso é uma coisa que cresce muito também. Isso, sem dúvida, na maturidade. Eu fui mãe com 27, depois eu fui mãe com quase 40, 39, no ano que eu fiz 40. Quando meus filhos demoravam a dormir, ou me davam mais trabalho, aquele momento para mim, quando eles eram menores, coitados, eu tenho até, assim, né, eu penso, falava, nossa, o que eu fiz? O que eu fiz de errado e tal, né? Me sentia, eu sou a única pessoa do mundo que não está dormindo, tá? Eu olhava na janela e falava, nossa, a cidade dorme, eu sou a única pessoa que não dorme, imagina. E quando eu tive a Catarina, o meu lugar de maturidade era totalmente diferente, que eu olhava para ela e falava assim, às vezes eu tinha outras coisas, queria estar, né, trabalhando, gravando, ou estar lendo, né, pensando que você pensa que você está perdendo tempo antes. Eu falava, nossa, não tem lugar nenhum no mundo agora que eu deveria estar do que aqui, né? É porque é humilhante mesmo, me humilhando para minha filha dormir, né? Esperar, ter paciência. E o quanto você ritmar até a sua respiração, a sua paciência, isso com a criança é algo que você não explica. Tem uma ligação ali eterna num filho seu. Cara, quando eu me lembro, vou rezar aqui o terço, vou esperar, né? E não tem nada, assim, Roma ruindo do lado de fora, mas Roma ruindo, mas não tem nenhum lugar do mundo que eu tinha que estar aqui. É diferente, é totalmente libertador. E a alegria que isso me dava de sair bem, sem estar com raiva, porque realmente sentimento é algo que sentimento não é julgável, porque o sentimento você sente. Ele brota em você. O que você vai fazer com ele é diferente. É diferente. Né? E é aquela coisa que eu saía falando, nossa, não tem lugar nenhum no mundo que eu deveria estar. Assim, ela é realmente uma criança muito calma, muito abençoada. Eu não acho que é só por causa disso, até porque a gente não é só por causa de uma coisa, né? É um monte de coisas juntas, mas a alegria e o prazer que isso me dava, muito além da dopamina, certamente a ocitocina, era maravilhoso. Eu falava, nossa, é aqui mesmo que eu tenho que estar. É isso. É estar presente. É estar aonde você está e estar ali, a sua presença. Que muita gente hoje em dia chama do mindfulness. É isso, você estar aonde você deve estar e estar em presença. Você não está ali pensando em outra coisa. E isso faz com que o amor brote de novo. É verdade, né? Agora, esses pensamentos, eu gosto de usar um exemplo bem bobinho, mas que explica bem. Os pensamentos, eles vêm, os sentimentos, eles vêm. É como se fosse um urubu sobrevoando sua cabeça. É impossível você não permitir que um urubu voe na sua cabeça, mas você pode impedir que ele crie o ninho dele na sua cabeça. Então, você pode, sim, falar, não, olha só, eu tive esse pensamento ruim, eu quero estrangular esse bebê. Faz parte, isso é normal. É humano. Você não pode alimentar isso para que isso cresça. Boa. Entendeu? Então, isso, porque sentir o pensamento ruim, sabe, isso vem, é natural nosso, não tem como. Claro. Entendeu? Agora, a gente alimenta o lobo bom ou o lobo ruim. É verdade, né?
E aproveitando falando disso, você é católica, você sempre foi sua conversão? Você tem um momento assim de conversão? Eu sou da brasileira, minha conversão fez a minha crisma aos 15. Você tem algum momento assim de tipo, sou chamada aqui, sua mãe era bem religiosa? A minha mãe era, mas não era muito. Era rezadeira? Eu acho que ela tinha mais um grupo do terço, aquela coisa. Mas não, eu entrei no grupo de jovens por conta própria, na Santa Mônica. Ah, você estava em 97, o ano mais importante da minha vida, 97, ano do Papa. Ela estava também. Gente, nós, tipo, Cazuza, cruzaram na maternidade. Exatamente, eu trabalhei na vida do Papa. 97. Eu tenho foto com o João Paulo II. Jovem. Você tem foto? Tenho foto com o santo. Aquilo foi a mudança na sua vida, 97, ou já era? Eu já tinha um pouco. Mas eu era assim, eu ia à missa, eu rezava, tudo. Mas eu até falei isso no congresso. Mas, na realidade, eu tinha uma vida diferente, Lulu. Eu fazia de tudo para não errar. Vou explicar para vocês, assim, qual foi a minha grande mudança. Quando eu parei de fazer as coisas para não ter erro e comecei a buscar os acertos. Olha. Eu acho que aí que foi a minha grande transformação. Quando eu conheci São José Maria, que eu não conhecia. Faz o que deves, estás no que fazes. Que eu não conhecia. Não conhecia? Conhecia, assim, muito de longe, mas não tinha... Essa afinidade. Não tinha afinidade. Quando eu comecei a fazer a minha cama com dedicação, quando eu comecei a botar a louça na máquina com dedicação, entregando, não só para minha família, mas entregando para Deus o melhor que eu podia, buscando uma perfeição. Entendam uma perfeição no sentido de fazer o melhor. De luta. E aí foi que mudou. Eu falei assim, eu quero fazer certo. Uhum. Então, eu acho que é aí que foi a verdadeira conversão. Você se lembra mais ou menos o ano? Qual foi, assim? A gente está sempre se convertendo, minha gente. É uma caminhada, né? A gente acorda e fala, hoje vai. Só por hoje. Não, eu acho que foi quando eu entrei na mentoria do Jorge. Sério? Sério. Olha. Eu vinha super bem. Sim, mas você acha que foi uma mudança, assim? Eu acho que eu melhorei como pessoa. Eu acho que eu melhorei como pessoa. Minha mãe não gosta, não pode falar reviravolta. Reviravolta. Minha mãe não deixa. Então, vamos lá, você é católica. Então, só uma brincadeirinha. Santo Antônio ou São José para casar? Aí, posso contar uma historinha? Pode. Santo Antônio. Vou contar a minha história. Vai ser dia dele agora, depois do dia dos namorados. Vamos publicar dia 12 de junho, mas dia 13 logo é ele. Vou contar a minha história. Eu namorava e terminava. Todas as minhas amigas casando. E eu lá, ai meu Deus, eu vou ficar pra titia. Aí no ano 2000, que era o ano santo, eu fui numa peregrinação. Tá. E eu não conhecia ninguém, entrei sozinha. Você namorar o Fernando no ano 2000. Com a Demaré, entrei lá sem conhecer ninguém. E a gente foi peregrinar, eu fui para Itália, fui para Israel, enfim. Quando chegou em Pádua, eu vi ali a língua de Santo Antônio, que está lá intacta. Eu fui também. Aí eu comprei uma trezena, que eu tenho até hoje. Olha. E eu passava. Não, o pessoal lá, os padres, que inclusive foram os padres que me casaram, riam, porque eu esfregava aquela trezena na língua ali, e eu dizia assim, Santo Antônio... No vidro, minha gente. No vidro. Aí eu dizia, eu rezava, aí eu falava, não. E aí eu voltei, acabou a viagem, eu voltei para o Brasil, eu fui fazer a trezena. E eu conheci o meu Antônio. Olha, e Antônio? Tá bom, Santo Antônio, ela tá... Então, São José que me perdoe, mas para casar, para mim, Santo Antônio. Virava o Santo Antônio, já botou no mel, na geladeira. Quem tem Santo Antônio na geladeira, né, não? Gente, eu afoguei Santo Antônio. Afogou também? Afoguei. Que bom. Vamos, então, agora para o nosso bate-bola. Fala. Com quantos anos você casou, você falou? Eu casei com 32. 32. E foi mãe? Eu fui mãe com 36. Você tem algum apelido? Juba. Juba? Não sei de onde vem. É Juba e Gordo. É de família? Ah, não, é do casal. Tá. Uma música preferida? Eu gosto de Your Song. Your Song. Uau. Romântica. Um sonho realizado? Eu acho que foi a maternidade. Um sonho a perseguir? Vou falar, pode parecer clichê, mas é a santidade. A santidade, não, é difícil, tem que perseguir mesmo. A maior emoção da sua vida? A maior emoção da minha vida, eu acho que são os meus filhos, eu acho. Assim, o dia que eu casei foi muito emocionante e o dia do nascimento dos meus filhos. A maior alegria? Já falou, então. Não, a minha maior alegria é estar viva, estar aqui, viver os momentos. Lindo. Eu acho que a alegria
é aquela coisa que a gente busca minuto a minuto. A felicidade já é outra coisa, mas a alegria eu tento buscar a alegria minuto a minuto. Cultivar a alegria. Eu acho que essa é a grande. Acho que o 30 é cultivar a alegria. Exatamente. É linda, né? Eu acho que é isso que foi quando você perguntou a virada de chave. Eu acho que é isso. Fazer as coisas com alegria, fazer uma cama com alegria, dirigir com alegria. Eu acho que é essa a virada de chave. Muito bom. A maior tristeza? Minha maior tristeza, eu acho que foi o jeito que a minha mãe morreu. Minha mãe ficou doente muito tempo, não pela morte em si, mas o tamanho do sofrimento, o que foi. Isso realmente foi muito triste. Acompanhando esse calvário, essa cruz. Foram 14 anos de doença. Uau! Nossa. Então, isso Tem quantos anos já que ela faleceu? A gente vai fazer 4 anos. Você era filha única da sua mãe, não era? Filha única da minha mãe. Ah, tá. E algum arrependimento? Arrependimento? Eu tenho um arrependimento, assim, nada que seja muito pontual. Mas, talvez de ter amadurecido tão tarde. Nunca tá tarde. Imagina. Uma palavra, sua palavra preferida. Minha palavra preferida, intencionalidade. Lindo. Um sentimento. Doação. Uma inspiração. Nossa Senhora. Nunca diga nunca. Não, eu não concordo muito. Aí eu podia falar mais meia hora. Porque tem coisas, moralmente falando, que é nunca. Mas tem outras mas uma coisas... coisa que você disse, eu disse nunca ia. Nunca... Você nesse sentido? Alguma coisa que você falou, não, nunca vou... Aquela que acorda 6 horas da manhã para treinar? Você achou que nunca fosse você e hoje em dia você é. Ó, tá vendo? Nunca diga nunca. Eu falei que eu nunca vou fazer uma maratona, uma meia maratona, essas coisas de corrida. Ainda não fiz, vamos ver. Tem que ter cuidado, porque a gente vai ficando mais velho, cai tudo, hein? O maior desafio que você já viveu na vida? O maior desafio? Eu acho que foi durante a doença da minha mãe. Né? O conselho mais valioso que já recebeu? O conselho mais valioso que eu já recebi, eu acho que é o seguinte, não importa aonde você começa, importa aonde você termina. Eu acho que isso foi um conselho que eu recebi de uma mãe de uma amiga. Olha. E que eu trago isso até hoje. Que bom. Ser mãe é? É a melhor coisa do mundo. Ser mulher é? Difícil. Eu acho que é bom demais. Ser terapeuta é? Minha vocação. Eu espero que vocês tenham gostado, eu adorei. Aproveitem, sigam o canal, né, e mande esse pod para outras pessoas que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. Obrigada. Muito obrigada, Lulu. Obrigada. Você é uma querida. Adorei. Você gostou? Seu primeiro podcast? Amei. Agora eu vou querer virar vários podcasts. Que bom. Beijo, gente. Obrigada.